Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez aqui à Web TV das Sementes do Verbo. Nós somos Tatiana e Ronaldo de Mello, somos da Arquidiocese do Rio de Janeiro, somos da Pastoral Familiar e estamos juntos com vocês para mais um episódio Seed by Seed, Teologia do Corpo aos pouquinhos, um pouquinho de cada vez para a gente poder apreciar, saborear. E nós estamos nessa nossa jornada daquela obra que é o embrião da teologia do corpo, que já começou a trazer muitos pensamentos que depois o então bispo da Polônia, Karol Wojtyła, depois São João Paulo II, vai aprofundar e falar de uma maneira inspiradíssima, palavra da igreja, magistério da igreja para nós, que é a teologia do corpo. Então a gente começa com amor e responsabilidade. A gente quer te convidar a ficar conosco nessa grande aventura, nesse trajeto, que é a gente poder conhecer um pouquinho mais quem a gente é enquanto ser humano, descobrirmos e redescobrirmos a beleza da criação divina, do plano original de Deus para cada um de nós, homens, mulheres, nos redescobrirmos enquanto pessoa e também aprendermos a criar laços de comunhão verdadeira com os outros, sendo aquilo que nós fomos criados para ser, imagem e semelhança do amor. Vocês devem ter visto que nesses últimos programas, seguindo a linha que Karol Wojtyła nos propõe, nós estamos nesse caminho do amor, entender, afinal de contas, o que é o amor. E é interessante que logo depois de eleito, logo depois de feito Papa, São João Paulo II vai escrever essa obra belíssima, também faz parte do magistério da Igreja, que é a Redemptor Hominis, em que justamente ele vai nos mostrar como Cristo revela o homem ao homem, né? Se nós queremos aprender a sermos verdadeiros seres humanos, devemos olhar para Cristo. E qual é a essência de Cristo, né? São João, em uma frase, definiu, resumiu quem é Deus. Deus é amor. E Jesus Cristo mostrou só isso. No episódio passado, né, nós falávamos que o amor esponsal, aquele amor total, aquele amor pleno, é o amor em que você não só dá coisas, mas em que você se doa. E a gente vê exatamente isso Cristo na cruz fazendo e nos convidando também a fazer o mesmo, renunciarmos a nós mesmos, às nossas vontades, aos nossos egoísmos, pegarmos a nossa cruz e seguirmos dia a dia. Jesus faz exatamente isso e quer também nos convidar. Nós não queremos ser cristãos? Você quer ser cristão? Então, precisamos renunciar às nossas vontades, ao nosso egoísmo, tomar a nossa cruz de cada dia e seguirmos juntos. Isso é amor. Quer aprender a amar? Olha para Cristo na cruz. E aí a gente vai aprender um pouquinho do que é esse grande dom e presente que Deus nos deu, que é o amor. E agora a gente vai começar numa nova jornada, digamos assim, ainda falando um pouquinho do amor, não é isso? Exatamente. Quem está acompanhando, como a gente sempre diz, que a gente está fazendo uma leitura didática com vocês, né, no livro Amor e Responsabilidade. Então a gente continua esse caminho, estamos seguindo certinho conforme o livro vem nos apresentando todo esse tesouro, né? E só fazendo um paralelo com isso que a Tatiana falou, toda vez que eu ouço essa passagem que ela fez referência, eu lembro de uma amiga nossa, a Silma, né, que ela fala que muitas vezes, quando a gente ouve essa passagem em que Jesus questiona, você quer me seguir? Muita gente esquece do primeiro pedacinho dessa passagem. Muita gente fala assim, Jesus perguntou, você quer me seguir? As pessoas dizem, sim, tome a sua cruz e me siga. Só que Jesus fala uma coisinha importante, um pouquinho antes de dizer que nós temos que pegar a nossa cruz e segui-lo, que é importantíssimo e fundamental e cabe totalmente dentro da realidade do amor esponsal. Antes de pegarmos a nossa cruz para seguirmos a Cristo, se nós queremos ser verdadeiramente cristãos, o primeiro passo é renunciarmos a nós mesmos. Lembra que a gente viu no encontro passado, quando a gente falava do amor esponsal, ação de si mesmo, e eu só posso me doar se eu me possuo, se eu sei quem eu sou. Então seguir a Cristo é fazer esse caminho, percorrer esse mesmo caminho. Primeiro, renunciar a si mesmo. Aí sim, livremente, conhecedor de mim mesmo,
tomar a minha cruz e seguir a Cristo, né? É uma passagem importantíssima, curiosa, mas normalmente quando a gente ouve ela, a gente já lembra só da segunda parte, que é tomar a cruz e seguir a Cristo. Mas precisamos renunciar a nós mesmos, para deixar tudo aquilo que fica grudado em nós, né? Todas as vaidades, todos os pecados, para que a gente possa livremente e não ter nenhum sobrepeso, porque a cruz já não vai ser leve. Não se espante se a cruz for pesada. Mas Jesus quer fazer ela leve. Mas se a gente ainda carregar com a gente coisas que vão nos atrapalhar, pior ainda será, né? E dando sequência à nossa reflexão do livro Amor e Responsabilidade, a gente entra agora no que o Papa São João Paulo II chama da análise psicológica do amor. Ele vem trazer para a gente, e a gente traz aqui de uma forma muito resumida e muito objetiva para vocês, algumas percepções, alguns comportamentos nossos enquanto pessoa, até para que a gente possa entender quem nós somos, esse caminho que a Tatiana falou que a gente vai percorrer, né, que é importantíssimo saber quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é a nossa missão, nossa função. A gente precisa entender um pouquinho o nosso comportamento, como que a gente reage às coisas. Então o Papa São João Paulo II, ao fazer essa análise psicológica do amor, ele fala que nós temos, por exemplo, a percepção. O que é percepção? A percepção é eu sentir a presença de algo físico próximo de mim, utilizando os meus sentidos. Então, eu estou olhando para vocês aqui, olhando para essa câmera, mas eu percebo que a Tatiana está aqui do meu lado, eu percebo que aqui na minha frente tem uma mesa, tem um copo, mesmo sem eu estar olhando diretamente, mas os meus sentidos permitem, né? Eu consigo perceber que eu estou com um microfone na mão e eu consigo assim, os meus sentidos me ajudam. E os sentidos são muito importantes no amor, porque eles são a porta de entrada, né? Exatamente. A gente não pode esquecer que a gente é ser humano. Então, a gente é essa união querida por Deus da matéria, né? E os sentidos são essa parte material, é o que eu vejo, é um perfume que eu sinto, enfim, é um toque. Essa parte material, mas também temos a parte espiritual. Não somos animais, né? Exatamente. E vocês vejam como que em muitas situações, às vezes as pessoas chamam de amor uma simples percepção. E se você olha para todo o caminho que nós já percorremos até agora, dá para ver muito claramente que o amor é muito além, muito mais do que uma simples percepção. E, infelizmente, as pessoas têm confundido perceber a presença de um objeto. Uma pessoa bonita, uma imagem, uma pessoa atraente, e acham que, eu olhei, é bonito, é amor. E aí, a percepção é esse primeiro passo, porque é algo muito normal. Sim, eu tenho olhos, eu tenho capacidade de ver, eu vejo, eu sinto um cheiro, alguém me toca, eu sinto o toque. Agora, vamos avançar então um pouquinho mais nessa psicologia humana, né? Exatamente. Junto com São João Paulo II. O passo seguinte da percepção são os meus sentidos. Aí sim, entra especificamente a minha visão, a minha capacidade de ver, a minha capacidade de ouvir, de falar, de sentir quando eu toco, de sentir o aroma, né, o cheiro, o perfume que tem. Esses sentidos já são o segundo passo da simples percepção. Vocês vejam que eu percebo as coisas aqui do lado, mas eu pouco estou ouvindo, porque, por exemplo, a Tatiana está aqui, se ela ficar em silêncio, eu tenho consciência da presença dela aqui. Eu percebo, mas eu praticamente não estou usando sentido nenhum meu, eu não estou olhando para ela. Se ela ficar em silêncio, não vou estar ouvindo. Daqui eu não sinto nenhum aroma, nenhum cheiro dela, não estou tocando nela, uma simples percepção, é a simples presença. Os sentidos já dão essa concretude àquilo que nós sentimos, porque é a partir dele que a gente vai conseguir começar a ter um verdadeiro sentimento. Daí vem a palavra sentido. Os sentidos dão essa noção da gente passar da simples percepção para sentir. E esse sentimento faz com que isso efetivamente aconteça. Aí sim, eu olho, falo assim, nossa, como ela é bonita. Quando ela fala, como cai bem aos meus ouvidos a voz dela entrando, né? Quando ela coloca aquele perfume especial, eu falo assim,
Eu sei que ela está aqui, apesar que ela tem um cheirinho dela, né? Eu até brinco com ela, quando eu abraço ela, eu sinto aquele cheirinho no cangote, assim, no pescoço, sem perfume, sem nada, ela tem o cheirinho dela, né? Quando eu toco, quando eu abraço, quando eu sinto, né? Então, vocês vejam como que os sentidos já vão dando o primeiro passo para os nossos sentimentos. É engraçado ele estar falando disso. Em casa, né? Eu estou às vezes em casa, então estou arrumando às vezes alguma coisa, fazendo janta, e ele saiu para ir para o trabalho, por exemplo. Agora nós estamos em casa, né? Mas em tempos normais ele saiu. Então, quando eu escuto um barulho de chave pelo corredor, eu já sei, porque ele tem muita chave, um chaveiro grande de ferro. Quando eu escuto, aí você veja só, um barulho de um tilintar de chaves. Como é que isso me desperta o sentimento? É engraçado isso. O coração já começa a bater mais forte. Vejam só, é algo físico, né? É psicológico, enfim, engloba todo o ser. Exatamente. O coraçãozinho já começa a bater mais forte, mesmo depois de 20 anos. Mais de 20 anos. O coraçãozinho começa a bater mais 30, forte, porque né? eu já sei. Porque se Somando for contar o com namoro, 30 anos, né? O coraçãozinho já começa a bater mais forte quando eu escuto no corredor do prédio aquele tilintar de chaves, porque eu sei que ele está chegando, né? Então eu já fico já na expectativa para ouvir o barulhinho da chave na porta, né? Veja como tudo começa com uma percepção, é um barulhinho que vai, né, desencadeando tantas coisas na gente, né? Que ainda, como a gente vem falando, não é o amor na sua essência. No nosso caso, já leva para uma realidade que a gente vive, mas também, infelizmente, da mesma forma que a gente chamou a atenção para a percepção, muitas pessoas confundem uma mera sensação, com um sentimento, como se aquilo fosse um amor verdadeiro. E a gente viu todas as características que o amor precisa ter para que ele possa efetivamente ter validade, no sentido de ser aquilo que vale a pena eu me doar, eu me entregar, eu me gastar, né, entre aspas, eu me perder para que eu possa me encontrar, me perder de mim mesmo e me encontrar em Cristo. Então é um caminho assim muito bonito que o Papa São João Paulo II faz com a gente nesse percurso, porque ele de fato vem fazendo essa análise psicológica porque são características nossas, né? Talvez a gente nunca tenha parado para perceber. E é bom a gente conhecer a diferença de percebermos aquilo que os nossos sentidos despertam e o passo seguinte, que seria a emoção. A emoção, como a Tatiana acabou de exemplificar, é aquilo que surge a partir dos nossos sentidos. E por que ela se diferencia? Porque a partir daquele momento em que aquele meu sentido me trouxe uma emoção, é porque um dos meus sentidos, seja o visual, seja o auditivo, me despertou para algo que tem valor para mim. Se a Tatiana, quando ouve o barulho da chave, percebe pela audição, por esse sentido, mas aquilo gera nela uma emoção, é porque aquilo está lembrando algo que tocou a sua vida, que toca a sua vida e que tem valor, que tem importância para ela, que no caso sou eu chegando. Não né? é a chave, né? Não quero nem saber da chave. Pode até perder a chave que eu vou abrir a porta do mesmo jeito, né? Não é a chave que é importante que está chegando, sou eu que sou importante verdade, que estou chegando. É verdade, né? Mas é bacana, né, você ver esse caminho. Alguma coisa material, né, física, te desperta, você tem algo, aí você começa a prestar atenção naquilo e aquilo gera em você essa emoção, uma emoção positiva, às vezes pode despertar também uma emoção negativa. Né, Exatamente, no nosso caso, quando a gente está, por exemplo, participando de uma adoração ao Santíssimo Sacramento, né, quando a gente vê lá o ostensório, a gente é muito tocado. A nossa visão nos toca e nos leva, nos remete ao próprio Cristo ali presente, né? Não é uma representação, não é algo que vai nos lembrar, mas é a presença real de Cristo ali. Então, como os nossos olhos percebam, até no meu falar, parece que eu estou olhando para um ostensório com Cristo sacramentado ali presente. Até o nosso comportamento se acalma, se relaxa, porque
a lembrança, no meu caso aqui é só a lembrança da memória, né? Mas a lembrança visual que eu tenho, se eu olho para um extensório, aquilo tem um valor inestimável para mim. Talvez seja a grande razão de cada um de nós fazermos tudo que a gente faz na nossa vida matrimonial, nos consagrados, né? A razão da igreja ser e existir e cumprir a sua missão. Mas vejam como que uma visão desperta essa sensação, que desperta essa emoção por causa do valor ali presente. Então o Papa São João Paulo II, nessa análise psicológica do amor, ele nos propõe fazermos uma diferenciação bem concreta. Aquilo que nós percebemos que também é possível por causa dos nossos sentidos. Vejam que os dois, tanto a percepção quanto a sensação, né, que geram os sentimentos, os dois são por conta dos nossos sentidos. Os nossos sentidos estão atuando e a gente tem. Só que a percepção não tem praticamente nenhum sentimento, porque é só eu ter a noção de uma presença física. Nada além disso. Não tem nenhum valor, não tem nenhuma importância. É a presença real e física ali. Nada além disso. Agora, o meu sentimento, a partir da minha sensação, que os meus sentidos me permitem conhecer, perceber, quando eles me geram uma emoção, eu ultrapasso esse passo da simples percepção, porque eu percebo que ali tem um valor, né? Isso me fez lembrar agora também, no dia do nosso casamento, em que a Tatiana não viu nada disso, porque ela estava entrando lá pela porta da igreja e eu estava lá no altar, enxugando o chão em torno de mim, né? Porque assim que eu vi que ela apontou lá na porta da igreja, eu caí no choro, mas um choro assim incontrolável. Mas vejam bem, foi só a imagem. Eu ainda não tinha nem visto ela direito. Na verdade, eu vi assim de relance ela saindo do carro e logo depois fecharam a porta, porque lá na nossa paróquia, as noivas quando entram fecham assim uma porta e abre, aí que você vê a noiva entrando com o pai dela, né? Então eu só vi ela saindo assim do carro, foi aquela emoção, eu comecei a chorar incontrolavelmente. Então vocês vejam como que os nossos sentidos são importantes para que a gente possa viver, mas que a gente saiba perceber com os nossos sentidos os verdadeiros valores. Porque hoje, infelizmente, nós somos levados por todos os nossos sentidos a vermos os contravalores daquilo que as coisas e as pessoas têm ao nosso entorno. E às vezes eu acho até pior, é você considerar a emoção por si mesma como um valor. Você não ama o outro pelo que ele é, pelo valor intrínseco de pessoa nem que ele tem. Nem pela emoção que ele desperta em você, né? Só pela emoção em si, né? Você ama o jeito que você se sente quando você está com ele. E aí? E se aquela pessoa te decepcionar um dia, ela vai te decepcionar. E se aquela pessoa não corresponder às suas expectativas, ela não vai corresponder. E aí, quando isso que a pessoa te faz sentir, quando isso for acabando, for diminuindo, for caindo no dia a dia, e aí? Acabou o amor? Será que o amor é só isso? É só emoção? Né? Então, olha só o cuidado que a gente tem que ter. É muito bom e é importante e é saudável que a gente tenha os nossos sentimentos, as nossas emoções despertadas. Mas não é só isso que Exatamente, é o amor. E tem gente até que fala, aquilo me arrepiou, aquilo... Cuidado. E é bom, né? Aqui ninguém está dizendo... Como eu falei, eu até hoje sinto o coração bater mais forte quando a chavezinha... Quando eu escuto o barulhinho da chave. Mas é pelo amor mesmo, né? Ou seja, a gente já construiu esse amor. Mas se nos nossos relacionamentos, como um todo, você pode tomar aqui o relacionamento de amigos, de irmãos, de namorados, de noivos, de casais, né, de parentes, até de vida comunitária, né, como é o caso das Sementes do Verbo e outras comunidades, talvez tenha gente de outras comunidades nos assistindo. Se os relacionamentos forem baseados e ficarem apenas nessa emoção, ele é tão frágil, mas tão frágil, que é isso que a Tatiana falou. Na primeira decepção, a pessoa vai dizer, eu não te amo mais, mas
se você for pensar, você nunca amou aquela pessoa, porque você nutriu para ela um sentimento muito superficial ainda. Você não conhece aquela pessoa. Você não conhece as limitações daquela pessoa. Aqui a gente pode até fazer um parênteses, né? E nós que trabalhamos na pastoral familiar percebemos isso de uma forma muito concreta, o porquê da importância do namoro na vida de um casal. Porque é no tempo de namoro que você vai perceber se aquilo que ele ou ela traz para a sua vida é só uma sensação, uma emoção, ou se a presença dela, como ela é, como aquela pessoa é, de fato é a partir de quem, né? Com quem eu quero construir uma relação, uma vida de amor concreto, entendendo as limitações dela, entendendo as impossibilidades dela, os erros que ela vai cometer, né? Então, o tempo de namoro é importante para isso. E se você tiver na dúvida, né, a Tatiana que fala isso, né? Se você tiver na dúvida se aquilo ainda está só num sentimento ou se já é amor de verdade, olha para a cruz. Não tem uma situação, e eu posso testemunhar isso para vocês, em que eu tenha passado, seja no nosso casamento, seja no relacionamento, né, comunitário, pastoral, familiar, em que se você está na dúvida se aquilo é amor, olha para a cruz. A cruz de Cristo e o caminho percorrido por Cristo até a cruz vai te mostrar se aquilo é amor ou não, né? Porque às vezes a gente fica procurando a base do amor só nessas emoções, nesses sentimentalismos, aí o sentimentalismo cai aqui como uma luva, porque é muito longe, mas longe de ser amor, para que a gente não confunda esses relacionamentos. E tomando o exemplo da mesma forma que a gente falou, do tempo de namoro, do tempo de noivado para o casal, é o tempo, por exemplo, do seminarista lá no seminário. Ele também está namorando com a igreja durante aquele período em que ele está lá no seminário, fazendo a filosofia, fazendo a teologia, né? Ele está conhecendo a noiva dele, porque a noiva dele vai exigir muito dele, e vai mesmo, como as nossas esposas exigem muito de nós. A esposa do sacerdote exige muito dele também. Talvez exija até mais do que a minha esposa, né? Muito mais, né? Com certeza. Mas é um tempo de namoro. Aqui, a comunidade Semente do Verbo dá uma oportunidade maravilhosa, e fica até o convite, se você que está ouvindo a gente não conhece, não participou, tem vontade, que é o ano sabático, né? O ano sabático também é um grande momento para você parar e ver se o seu relacionamento com Deus, como está o seu relacionamento com Deus, para você poder morrer, mesmo que momentaneamente, para o mundo, para poder viver aquele amor, mergulhar naquele amor com Deus, né? Então, o ano sabático é mais um exemplo de como a gente pode viver esse amor sem nos confundirmos. Isso, e para construir um amor de verdade, como diz João Paulo II, um amor autêntico. E isso vale, você falava da adoração, né? Da percepção, né? De você ver ali uma hóstia consagrada, para quem olha, se você olhar só com os olhos do corpo, é um pedaço de pão, mas nós sabemos o valor que aquilo ali tem, né? Então, a gente sabe o que desperta em nós, mas, ao mesmo tempo, cuidado com o sentimentalismo, né? Senão vai chegar um dia que, na adoração, nossa, está todo mundo chorando aqui em volta. Eu não estou chorando, eu não estou sentindo nada. Ai, Deus não falou comigo hoje, vou abandonar tudo. Não, não, a emoção faz parte do amor, mas o amor não se resume só nas emoções. Elas são um elemento do amor, mas elas não resumem o amor como um todo. Lembram que a gente falou, amar é querer não só o bem para mim, eu sei que aquela pessoa é um bem para a minha vida, me ajuda a crescer, nós queremos ir juntos para o céu, mas mais do que isso, é querer o bem do outro. Santa Teresa d'Ávila contou uma vez, e no episódio passado eu até falava, né, sobre você ser autêntico na hora da oração. E ela é santa, hein? Santa e doutora da igreja. Que um dia ela falou, ela estava na capela em adoração. E ela falou, Jesus, não estou com vontade nenhuma de te adorar hoje. Mas eu vou ficar aqui. Eu vou contar os tijolos da capela. Mas eu não vou sair daqui. Vejam só a diferença disso. Isso é amor.
Eu não queria estar aqui pela minha vontade humana, pela minha natureza humana, decaída, que não sabe ainda amar como devia. E olha que Santa Teresa era inflamada de amor, hein? E ela falou, Jesus, eu vou ficar aqui contando os tijolos da capela, mas eu vou ficar aqui. Porque amor não é sentimento. Amor é decisão, é ação. Exatamente. Né? E a gente decide, e o Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos deu o maior exemplo de todos, morrendo na cruz, se entregando na cruz. Por que você acha que ele fez isso? Por uma razão qualquer? Ou a razão dele estar fazendo aquilo tudo que ele fez era porque tinha uma importância para ele, tinha um valor para ele. Quem ele colocava naquela cruz junto com ele, os pecados que ele pregava naquela cruz, era porque ele queria o bem de todos aqueles pelos quais ele se entregou lá. Porque cada um de nós, para Cristo, nessa realidade, e a passagem que a gente traz hoje para vocês, vai trazer muito essa realidade, mostrando como que um grande esforço, uma grande tirada de energias da onde talvez você acha que não tenha, você faz isso porque você encontrou um verdadeiro tesouro. E não existe tesouro que não tenha valor, né? Senão não é tesouro. Para ser tesouro, tem que ter valor e um valor inestimável. É verdade. E hoje tem pergunta também. Vamos de pergunta? Muito bem. A pergunta de hoje é da Ana Clara. Ela quer saber o seguinte. Qual é a diferença entre paixão e amor? Às vezes, a paixão me parece negativa, mas não se fala em paixão de Cristo? Pois é, Ana Clara, é interessante. E aí eu vou pedir a ajuda de São João Paulo II também para ajudar a responder essa pergunta. A gente tinha comentado já aqui, né, que o amor é reconhecer o bem do outro para mim e mais do que isso, reconhecer querer, o bem para o outro, ainda que isso me leve a sacrifícios. Esse termo paixão de Cristo, a paixão é aquilo que nos toma de assalto, é violenta, é radical, vai até as últimas consequências. E São João Paulo II, e aí até para te mostrar essa diferença de um sentido, de uma conotação talvez negativa que a paixão possa ter, aquela paixão destrutiva, aquele fogo que vem para destruir, vamos olhar a paixão nesse sentido, porque às vezes pode ser a paixão que vem para nos consumir ou a paixão que vem para nos consumar. São João Paulo II fala de uma forma assim brilhante, comparando esses dois verbos a partir da palavra paixão. A paixão humana, mundana, essa paixão que vem como um fogo descontrolado, realmente pode vir para nos destruir. Nós não temos controle sobre os nossos sentimentos, nós deixamos as nossas emoções meramente materiais falarem muito mais alto do que a nossa vontade livre, a nossa consciência bem formada. Então, muitas vezes, talvez você conheça casos assim, em que a gente vê paixões avassaladoras que consomem, que destroem a pessoa. A paixão de Cristo não veio para consumir, ela veio para consumar. E aí a gente pode olhar um outro fogo. Você lembra da sarça ardente que Moisés viu no deserto? Que queimava, mas não consumia. Lembra? A sarça continuava viva, verde. E aquele fogo queimava em volta e iluminava. E falava com Moisés, se comunicava. Essa é a imagem da paixão de Cristo. Não é à toa, você deve lembrar também, que qual foi uma das últimas palavras de Cristo na cruz? Tudo está consumado.
Então, veja só como a paixão de Cristo, que é uma paixão baseada no amor verdadeiro, no amor que dá a vida pelo outro, não pelos sentimentos, não pelas emoções, não pelo que o outro possa me dar em troca, porque nós somos ingratos, mas esse amor pelo Pai. Jesus falou, eu dou a vida, a minha vida ninguém tira, eu dou a vida. Jesus não morreu, ele deu a vida, é muito diferente. Então que a gente saiba, com o discernimento da oração, da comunhão com Deus, de uma boa direção espiritual, da leitura atenta da palavra de Deus, que a gente saiba reconhecer a diferença dessa paixão com P minúsculo, no sentido negativo, essa paixão que destrói, que é esse fogo descontrolado que consome, e dessa paixão, que é essa sarça ardente, que é o próprio amor de Deus dentro de nós, que não consome, mas que consuma, que chega à essência do nosso ser, que é o amor. E por falar em amor, a gente quer encerrar, como de costume, com a palavra de Deus. Já separei aqui para a gente a palavra de hoje, para nos motivar cada vez mais a amar. Está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Para que a gente não se esqueça dessa paixão de Cristo, que não destrói, mas que dá a vida. 1 Coríntios 6, 20. Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Que todo o nosso ser manifeste a glória de Deus. A gente sabe muito bem que o corpo representa a pessoa, é todo o nosso ser. Lembremos que alguém, e a gente sabe muito bem quem, pagou um alto preço pelo nosso resgate. Que a palavra de Deus hoje vem encher o nosso coração com essa gratidão sincera e que em retribuição a tamanho amor a gente possa aprendendo dia a dia a amar um pouquinho mais, além das emoções superficiais, além dos sentimentos que são bons, foram criados por Deus, mas que a gente saiba, além deles, viver e construir o verdadeiro amor. E assim a gente encerra mais um encontro. Esperamos contar com sua ajuda para continuarmos semeando sementes do amor.